Essa aqui é a Drink SA para empreendedores. Eu sou o Pedro e aqui a gente ensina empreendedores e gestores de bar a construir carta de drinks alcoólicos e não alcoólicos eficientes e de alta lucratividade, tá? Então fica ligado aqui comigo que o tema hoje é cachaça, o ouro que você ainda não garimpou. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês não garimpou os segredos da cachaça. O que eu não vou falar hoje? Hoje eu não vou falar da tradicional caipirinha e do nosso querido rabo de galo. Para começar essa live, eu vou te contar um pouquinho sobre a história da cachaça. Muita gente acha que a cachaça foi descoberta por um acaso. Existe uma fábula que diz assim, que os escravos estavam produzindo ali um melaço de cana nos engenhos de cana de açúcar, e aí por um acaso aconteceu algum problema e eles tentaram esconder o tacho para poder ir embora. Esse tacho deu uma fermentada durante a noite, no outro dia eles retomaram a produção do melaço de cana, com o aquecimento do tacho subiu, evaporou o álcool, né, depois da fermentação, esse álcool pegou e supitou para o teto, pingou nas costas das pessoas que recebiam chibatadas e tudo mais, né, os escravos brasileiros, e aí eles perceberam, nossa, aguardente. Essa é uma fábula que diz que assim que foi que a cachaça foi descoberta, mas nós sabemos que isso é somente uma fábula. Eu já até falei isso aqui em outras lives sobre cachaça e eu vou retomar um pouco da história, porque quando você conhece a história por trás do produto, vai ser mais fácil de você entender e como trabalhar ele. Como que foi então a descoberta da cachaça, né? Como é que aconteceu de fato? Como todo mundo sabe muito bem, né, o Brasil foi descoberto em 1500 porque os portugueses estavam procurando novas rotas marítimas para chegar às Índias. Os muçulmanos fecharam a passagem por Constantinopla, atual Istambul, que era a passagem terrestre que os cristãos faziam para buscar especiarias lá na Ásia. Então os portugueses e espanhóis começaram então a investir nas novas rotas marítimas. E nesse processo de descobertas de novas rotas marítimas, Pedro Álvares Cabral, né, com toda a sua fragata, pegou e fez uma rota mais a oeste e chegou então nos territórios que hoje a gente chama de Brasil, né? Ou nossa casa, nossa terra querida aqui. Então foi assim que foi descoberto o Brasil, porque os portugueses estavam atrás de especiarias. Cara, história por trás das bebidas, por trás das coisas, é o que dá o sabor de verdade, né, gente? Tem graça, o bom é você explicar a história das coisas. Então, beleza, os portugueses chegaram aqui, só que até 1530, eles não tinham um projeto de ocupação desses territórios. Se a gente não ocupar esse território, as outras potências vão tomar de conta. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver um plano econômico para quê? Para ocupar essas terras. Tem uma carta muito famosa de Pedro Vaz de Caminha que ele manda para a coroa falando assim, ó, nessa terra aqui, meu irmão, o que você plantar dá, a terra é muito fértil. Então os portugueses já estavam sabendo que as terras eram muito férteis, né? E falaram o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto de ocupação desse território através de um projeto econômico de exploração da cana-de-açúcar. No século XVI, a venda, né, o comércio de açúcar estava bombando. Então os portugueses trouxeram lá do sul da Ásia, que os portugueses eles tinham territórios para a Ásia, inclusive a região de Macau, na China. Além disso, a região de Goa, na Índia, também foi uma colônia portuguesa. Lá eles falavam português, tá? Então os portugueses eles tinham colônias para lá. Então eles pegaram essas mudas de cana de açúcar e trouxeram para o Brasil e plantaram aqui. Tem muita gente que acha que a cana é brasileira, mas não é não, tá? É do sul e sudeste da Ásia. Quando eles começaram a plantar essa cana-de-açúcar para produzir o açúcar, né? O que você precisa fazer? Você tem que pegar a cana-de-açúcar, você tem que moer ela, então você vai ter do outro lado o quê? O caldo de cana, ou vulgarmente, como a gente chama de garapa. Então você tem ali o caldo de cana do outro lado. Para você produzir o açúcar, o que você faz? Você pega esse caldo de cana, coloca num tacho, começa a aquecer esse tacho. Conforme você vai aquecendo o caldo de cana, o que vai acontecer? Esse caldo vai evaporar, ele vai sair, começar a evaporar e vai acontecer a redução. A redução é basicamente isso, é você extrair a água do produto e concentrar ele. Conforme você vai fazendo uma redução do caldo de cana, o que você vai obter? O melaço de cana, sacou? Aquele melaço de cana que você conhece, que você já viu em alguns lugares, é isso, é a redução do caldo de cana.
Para poder fazer a secagem desse melaço, para poder cristalizar, né, para obter os cristais de açúcar, eles colocavam esse melaço em formas, né, em formas cônicas, em formato de sino, e aqui embaixo, ó, tinha uma pequena saída. Essa saída era para quê? Para escorrer o líquido e desidratar ainda mais para criar os cristais de açúcar. E aí, depois que eles pegavam esses recipientes em formato de sino, eles viravam do avesso e tiravam a forma, que formava o quê? Os famosos pães de açúcar. Formava os pães de açúcar, que era o quê? Um formato cônico cheio de açúcar. Por isso que o monumento natural lá no Rio de Janeiro chama pão de açúcar, porque ele tem esse formato. Olha só que legal. Aposto que você poderia não ter sabido disso. Se você já me acompanha há muito tempo aqui, você já provavelmente sabia, porque eu já contei essa história aqui. É mesmo? Mas é isso aí, ó, mais uma história para você contar aí pro seu cliente, tá? Pra você fazer um serviço bacana aí, viu? Eu tenho certeza que se você servir bem e contar uma boa história, você vai fechar muito negócio. Só que quando colocava para escorrer, rolava um subproduto, que é o próprio melaço, né? O melaço escorria no fundinho, e aí eles pegavam esse subproduto, esse resto de melaço, e colocavam para destilar, e utilizava isso daí como matéria-prima para fazer a destilação e, consequentemente, a obtenção da cachaça. Mas e você fala assim, pô, Pedro, mas eu achei que a cachaça era produzida com caldo de cana-de-açúcar e não com melaço de açúcar. Nos primórdios da produção da cachaça, ela era produzida dessa maneira, que é o quê? Semelhante à produção do rum, tá? A produção do rum é do mesmo jeito, aconteceu no mesmo jeito, só que no Caribe. Então o rum e a cachaça, ó, primos primeiros, tá? A diferença é só uma questão geográfica e de nacionalidade, né? Lá para cima foram os espanhóis que começaram a explorar e aqui para baixo foram os portugueses. Interessante, né? Bacana pra caramba. E aí o que acontece? Começou a se estabelecer uma série de engenhos na região litorânea brasileira. Só que, décadas depois, o que aconteceu? Começou a corrida do ouro no Brasil. Bandeirantes e portugueses começaram a adentrar para o interior do território nacional em busca de ouro. E com isso, o que eles faziam? Não iam deixar branquinho de lado, né? Eles começavam a armazenar essa cachaça em barris de madeira. E conforme eles iam viajando para poder chegar no interior do Brasil, acontecia um envelhecimento natural do produto. Olha só que loucura isso, tá? E os caras faziam isso com diferentes madeiras. Por isso que se estabeleceu na região de Minas Gerais uma cultura muito maior de consumo de cachaça envelhecida do que na região litorânea brasileira. Olha só que massa isso, olha que loucura isso, cara. É o desenvolvimento do país, cara, junto com o desenvolvimento da cachaça. Olha, é isso que faz você vender, envolve a pessoa com a história, conta a cultura. Pô, a cachaça é um produto tão bacana, velho, tão legal, pra gente só simplesmente escolher qualquer uma e tomar, né? Então, olha só, muita história boa para você saber contar para seus clientes. Essa aqui é a Drink SA para empreendedores. Eu sou o Pedro e aqui a gente ensina empreendedores e gestores de bar a construir carta de drinks alcoólicos e não alcoólicos, eficientes e de alta lucratividade, tá? Então fica ligado aqui comigo que o tema hoje é cachaça, o ouro que você ainda não garimpou. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês não garimpou os segredos da cachaça. Então o que é a cachaça? O que é a cachaça? Pedrão, você falou aí, eu quero saber o que é a cachaça então. Por denominação do Ministério da Agricultura, é o destilado proveniente da destilação do mosto fermentado de caldo de cana-de-açúcar, ou seja, fermentação do caldo de cana-de-açúcar, a gente chama de mosto fermentado, com graduação alcoólica de 38% a 48% de volume alcoólico a 20 graus Celsius, tá? 20 graus Celsius seria aí a temperatura ambiente. Eu tenho que falar uma coisa muito importante aqui hoje para você. Existem duas grandes categorias de cachaça e a gente precisa dividir os dois. A primeira categoria de cachaça é a categoria que a maioria das pessoas conhecem, que é o que? São as cachaças populares. Cachaça popular, eu tô falando do quê? Eu tô falando de 51, Pitu, Ipioca. A gente tem as cachaças populares que geralmente são produzidas através de processos industriais. É um destilador diferente do destilador que é utilizado nos processos artesanais, que eu já vou falar em seguida. Então, esses destiladores industriais, o que eles focam? Eles focam no volume de produção. Esses produtos querem o quê? Baixo custo de produção para repassar um baixo custo de venda para o consumidor e
volume, escala, tá? Que é muito volume, que é ganhar no volume. Então essas cachaças são as cachaças populares. As cachaças populares são legais? Sim, elas têm qualidade, porque se não tivessem qualidade não teria registro no Ministério da Agricultura para serem vendidas. Porém, a gente agora tem que fazer um destaque. Outra categoria de cachaça são as cachaças de qualidade. O que é a cachaça de qualidade? São as cachaças produzidas do estilo artesanal, ou seja, com alambique de cobre. Não é aquele destilador industrial de coluna gigante, são alambiques de cobre. Por que ela é produzida dessa maneira no cobre? Porque o cobre, ele dá notas de sabor e aromas específicos para o destilado. Então, os destilados produzidos com cobre são tidos como melhor qualidade, coisa que é unanimidade dentro da indústria de bebidas. Essas cachaças de qualidade são produzidas de forma artesanal. E qual que é a diferença delas? Cara, para você ter um produto de alta qualidade na produção artesanal, você precisa ter uma boa cana, você precisa de processos de produções controlados. Ou seja, uma cachaça artesanal de qualidade vai ser infinitas vezes superior a uma cachaça popular. É ponto final, a gente tem que distinguir essas duas categorias. Então, se você veio lá e falou assim, ou um cliente seu, tá? Um cliente seu chega e fala para você, eu não gosto de cachaça. Eu não gosto, eu já ouvi isso tantas e tantas vezes. A pessoa, não, eu não gosto de cachaça. Cara, você não sabe o que está falando. Você simplesmente, provavelmente, não tomou uma cachaça de qualidade. E, cara, na maioria das vezes é isso que acontece sim. E a gente ainda tem um outro probleminha, tá, gente? Que é um problema que é complicado. A maioria dos bares não servem uma caipirinha decente. Cara, quantas vezes você já chegou num bar que você pediu uma caipirinha, a caipirinha chegou pra você, tá o açúcar no fundo, macerou tanto que amargou a caipirinha, daí ela tá com uns gominhos em cima, aquela coisa feia, e ainda tá ácida em cima. E, né, passou demais ali, né, deu um overpouring, ou seja, uma dosagem extra dentro do seu copo, ficou muito forte e desequilibrada. Aí você tem que ficar lá mexendo a caipirinha, mexendo, moço, me dá mais aqui um sachê de açúcar e joga lá e tenta resgatar a sua caipirinha e a bicha não vai, aí você tem aquela sensação ruim pra caramba. Cara, isso é a realidade da maioria dos bares e restaurantes do Brasil. A maioria não sabe fazer uma caipirinha de qualidade. Mas cabe a você, gestor de bar, empreendedor, criar vergonha na sua cara e fazer uma caipirinha decente no seu estabelecimento, que isso é o básico que você tem que fazer. Nós estamos falando do básico. Se você não faz o básico, meu irmão, baixa a porta. Vai começar de novo o seu projeto de bar, porque você precisa fazer uma caipirinha que preste para o seu cliente. E para você fazer uma caipirinha que preste, é só você entender da técnica, é só você entender direitinho como que você faz uma caipirinha decente, tá bom? E para você ter uma caipirinha sensacional, você precisa partir do pressuposto que você está utilizando matérias-primas de qualidade. Como é que você vai ter um produto final gostoso se você não tem uma cachaça de qualidade? Pelo amor de Deus, dono de bar, crie vergonha na sua cara e faça uma caipirinha decente, meu amigo! Então essa é a realidade, tá, gente? A maioria dos bares não utiliza cachaça de qualidade para fazer caipirinha e a maioria das pessoas, esmagadora, nunca teve a oportunidade de tomar uma caipirinha de qualidade. Uma caipirinha com uma cachaça boa, leve, saborosa, refrescante. A maioria pega aquelas cachaças que são mais baratinhas e aí você sente demais a agressividade do destilado, né? Às vezes passa demais na dosagem, fica aquela coisa forte, aquela coisa que você não gosta. Uma coisa que é engraçada, tá? Você que é dono de bar, restaurante que acompanha a gente aqui, isso é um erro muito grande. Por quê? Porque você tem duas perdas. Primeiro, você tem a perda de satisfação do cliente. O cliente vai tomar a caipirinha e ele não vai pedir outra. O cliente perde a confiança na casa, ele perde a confiança para pedir outros drinks. Qual que é o segundo erro? Quando você faz um overpouring, né? Quando você faz uma dosagem extra, a pessoa vai ficar tentando diluir o drink e você perde tempo de serviço. Uma caipirinha é consumida em média entre 40 e 45 minutos. Se você deixa uma caipirinha muito forte na mão do seu cliente, duas coisas, ele vai ficar mais tempo bebendo aquela caipirinha, ou seja, você perdeu tempo de venda. Segunda coisa, você colocou uma dosagem alcoólica alta, então a pessoa vai se desidratar, ela vai querer pedir uma água ao invés de outra bebida. Caipirinha, segue a receita, pelo amor de Deus, não faz no olho não, segue a receita, faz bonitinho que todo mundo sai feliz. Você que vai ter mais vendas e o cliente que vai sair mais satisfeito e vai confiar na sua casa que tem bons drinks para poder tomar. Essa aqui é a Drink SA para
para empreendedores, eu sou o Pedro e aqui a gente ensina empreendedores e gestores de bar a construir carta de drinks alcoólicos e não alcoólicos eficientes e de alta lucratividade, tá? Então fica ligado aqui comigo que o tema hoje é cachaça, o ouro que você ainda não garimpou. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês não garimpou os segredos da cachaça. Vou te falar os tipos diferentes de cachaça. Falei das duas grandes categorias, né? Que é a categoria da cachaça popular, né? Industrializada, e a cachaça de qualidade, que é a cachaça de alambique. As cachaças que têm a denominação não rótula, clássica, tradicional ou prata, elas podem ser de uma dessas duas categorias, tá? Primeiro, uma cachaça que não passou por nenhuma madeira ou processo de envelhecimento. Então, essas cachaças podem ser chamadas de prata, tradicional ou clássica, tá bom? Segunda categoria aí que pode também ser chamada de clássica, tradicional ou prata. As cachaças que passaram por madeira, mas não sofreram processo de coloração. Ela é transparente, ela pode ser chamada também de prata, tradicional ou clássica. Aí a gente tem um segundo tipo, que são as cachaças o quê? As cachaças ouro. Essas cachaças, elas são as cachaças que passaram por madeira e sofreram modificação na coloração delas por conta da madeira. Então, essas cachaças, elas podem ser armazenadas de 2, 5 meses, 1 ano e 3 anos, tá? Então você pode achar uma cachaça ouro que ela é feita dessa maneira. E aí a gente tem as cachaças premium. Elas são cachaças envelhecidas de 1 a 3 anos em barris de madeira e podem ou não ter processo de modificação de cor. Ou seja, você pode encontrar uma cachaça premium incolor. Então muita gente às vezes fica confusa e realmente confunde mesmo. Porque você pensa assim, não, premium não tinha que ser envelhecida? É, mas tem algumas madeiras que não transferem coloração. É por isso. Cara, cachaça é complexo, mas o importante é você entender essas nomenclaturas. Porque você vê lá premium, você já sabe que ela é 1 a 3 anos envelhecida em barris de madeira, independente da cor. E a gente tem as extra premium, que são as cachaças 100% envelhecidas também, com mais de 3 anos. Aí eu tô vendo aqui a Fabi falando que ainda são fabricantes sem registro. Seguinte, esse é um dos grandes problemas da indústria da cachaça no Brasil. A maioria, nós temos aí em cerca de 80% dos alambiques do Brasil não tem registro no Ministério da Agricultura. E por que que isso acontece? Realmente, o que acontece existe uma desinformação por parte de boa parte desses produtores que eles têm medo de regularizar os alambiques dele e sofrer o quê? Fiscalização, né? E serem perseguidos. O que de fato não acontece, porque o Ministério da Agricultura, quando você vai fazer um projeto, eu já liberei indústria, tá, gente? Então eu já tô falando isso para você porque realmente eu conheço, eu já liberei indústria e toquei indústria durante muitos anos. Então o que acontece? Quando você faz um projeto com o Ministério da Agricultura, o MAPA, eles te dão os direcionamentos de como você tem que implementar a sua unidade fabril. Só que você tem que seguir as regras. O que acontece é que tem vários produtores de cachaça artesanal que são meio arisco, né? Os caras não querem, quer produzir, não quer que ninguém enche o saco dele. Cara, não é assim, você tem que respeitar a legislação, tem que fazer as coisas, né, bem feitas, né? Então esse é um grande problema mesmo da produção de cachaça no Brasil. Então quando eu falei para você procurar um produtor regional, procure um que tem um registro do Ministério da Agricultura. Muitos conhecidos meus que produzem cachaça, eu falo sempre para eles, registra, tira o registro. Muita gente manda mensagem aqui para mim, fala assim, Pedro, nossa, eu adoro sua página, eu vou mandar meus produtos para você. A primeira pergunta que eu faço é, já tem o mapa? Como é que tá? Porque sem o mapa fica chato da gente divulgar, não é mesmo? Fica complicado, porque isso é um problema de saúde pública. Como não tem registro, a gente não sabe se aquela produção tá correta, se ela tá ok. Então, o que você vai fazer? Dono de bar, restaurante, operador de bar de eventos, busque produtores de cachaça local que tem o registro do mapa. Tenta buscar sempre trabalhar com produtos com registro. Por quê? Porque senão você pode colocar o seu negócio em risco. Porque vai que acontece algum problema na produção da pessoa e aí você intoxica os seus clientes. A intoxicação de cobre, gente, é perigosíssima. Quando você não tem a asepsia correta do destilador, você tem um azinhave, né, que é justamente aquela concentração de cobre que é arrastada para a bebida, você pode ter epilepsia, ficar cego, pode gerar uma série de problemas de saúde. Então, insista para o produtor local. Registra esse produto aí para nós ser feliz junto, meu amigo.
Como você vai utilizar esse ouro que você ainda não garimpou? Pô, mas cachaça não vende não. O que vende é gin. Primeira coisa, se você não tem uma boa venda de caipirinha no seu estabelecimento, você pode ter certeza. Duas coisas. Primeiro problema, ou você não sabe fazer uma caipirinha, definitivamente você não sabe, os clientes vão lá tomar e não gostam. E segundo lugar, você não sabe vender caipirinha, você não sabe vender drink. Se você não vende caipirinha num volume grande no seu estabelecimento, é um dos dois problemas. Porque caipirinha vende bem em qualquer lugar. Todo brasileiro que curte e conhece cachaça de qualidade, sabe o que é uma caipirinha boa, vai pedir uma caipirinha no seu estabelecimento. Se você for referência, você precisa fazer um trabalho para se tornar referência nas caipirinhas. Vou dar um exemplo muito claro aqui de uma casa em São Paulo que vende caipirinhas assim, ó, velho. Eu faço, vende assim, ó. Que é o Veloso, o boteco lá de São Paulo, o Botequim Veloso, tem excelentes caipirinhas especiais também, cara, que são sensacionais. Eu sou muito fã da caipirinha do Veloso, de limão com gengibre, acho ela fantástica e sempre sai no padrão. É isso que tem que ser feito no seu estabelecimento, consistência, sempre servir a receita certinha, a mesma qualidade, aquela coisa assim, ó, sempre o mesmo padrão. Então é o seguinte, vou dar um exemplo para você também, eu mesmo. No Eon Bar, né, no meu bar, o que eu fiz? Na segunda temporada, quando dei uma repaginada no bar para poder, né, dar uma atualizada no cardápio, eu optei por uma estratégia de produtos com CMV baixo para manter uma rentabilidade alta e conseguir passar um preço de venda para o cliente que fosse muito atrativo. Eu fiz uma carta especial de caipirinhas, a gente programou umas 4 caipirinhas diferentes que vocês não têm noção. Vendia igual água. E eu trabalhava com uma cachaça artesanal de alambique excelente, que era qual? Era essa aqui, ó, Seletinha Prata, super confiável, produto muito bom, uma das melhores cachaças pratas do Brasil, e não é à toa que a Seleta é a cachaça artesanal que mais vende no Brasil. Tem gente que acha que a Seleta é cachaça industrial pelo tamanho que ela é, mas não é, é realmente artesanal, tudo em alambique de cobre, produto muito bom para você ter no seu bar e utilizar para fazer suas caipirinhas. Essa cachaça aqui, ó, ela é o que? Armazenada em dornas de inox, para que amaciar o produto, tá bom? A cachaça, depois que você destila, você já não tira da destilação e sai bebendo, não. Ela precisa amaciar, tá? Ela precisa dar uma amansada. Então, essa aqui é uma cachaça muito boa, vale muito a pena, tá? Você, dono de bar, restaurante, operador de bar de eventos, essa cachaça aqui, ó, é show de bola. Se você seguir a receita da caipirinha certinha, nossa, não tem erro. Você vai fazer caipirinhas sensacionais, tá bom? Essa seletinha aqui, ó, ela é armazenada 2 anos e meio em barris de umburana, que é madeira nacional. Por isso que ela tem essa coloração, ela tem uma característica de notas de aromas e sabor único. Muito bom produto também para você servir tanto purinha em dose, para quem gosta de uma dosinha, degustar uma cachaçinha, ou também alguns drinks, tá? A gente tem uns drinks com ela aqui no feed. E aí eu vou te mostrar também um outro exemplo aqui, tá? Que já é uma cachaça premium, tá bom? Olha aqui, ó. Antônio Rodrigues, essa cachaça aqui também produção da Seleta. 7 anos envelhecidas em barris de carvalho francês. Essa garrafinha aqui, gente, custa R$500 e é maravilhosa. É uma série especial, né? Uma reserva do Coronel, tá aqui, ó. Uma cachaça maravilhosa. Se você gosta de cachaça de verdade, invista em cachaças artesanais de qualidade. Essas 3 aqui são jogo certo. E a vantagem da Seleta é porque você encontra em todas as regiões do Brasil, né? Fica fácil de você trabalhar no seu bar ou na sua operação. Você consegue manter o padrão de qualidade porque você sempre vai ter fornecimento, que é uma outra coisa importante também. Se você trabalhar com local, você vai falar pro local o quê? Você, ó, meu irmão, me garante o fornecimento, porque eu não posso ter um padrão de qualidade e depois do dia pra noite eu não ter mais produto. Então, beleza. Vou falar pra você qual que é o jeito errado de você montar um cardápio de caipirinha. É só fazer a tradicional. A cachaça branca, a cachaça pura, ela combina com tantas frutas nacionais. Você tem caju, siriguela, jabuticaba. Cara, você tem tantas oportunidades de frutas brasileiras, você pode fazer caipirinhas especiais, que se você não estiver fazendo isso, se você não tem na sua carta de drinks mais do que a caipirinha tradicional como caipirinha, você está errado. E não só isso, eu vou te dar agora uma outra dica de como você colocar no seu cardápio uma lista de drinks com cachaça que vão realmente superar a expectativa do seu consumidor. Vamos sair da linha da caipirinha, gente! Ei! Todo mundo acha que cachaça você só faz caipirinha, tá por fora. Eu separei aqui, olha só para te dar de dica. Hoje eu separei 3 receitinhas que estão aqui no feed, que a gente fez essas receitas. São todas receitas autorais nossas aqui, que a gente fez para Seleta, e todas essas receitas são maravilhosas. Cachaça sendo utilizada muito além da caipirinha. O primeiro deles que eu quero falar para vocês
é o Eugênia, tá? O Eugênia tá no feed. Se você é dono de bar, restaurante, você já pode pegar essa receita e testar aí. Testa aí que você vai ver que essa receita é maravilhosa. Então, o que é o Eugênia? O Eugênia é 30 ml de xarope de jabuticaba que a gente fez aqui, tá no feed a receita, tá bom? 15 ml de limão Tahiti e 6 folhas de hortelã com 60 ml de cachaça. Nossa, esse é o drink para quem não gosta de cachaça. Oferece esse drink. Alguns drinks, viu, gente? Alguns drinks, eles conseguem fazer uma coisa espetacular, que é criar um sabor novo. Quando você tomar ele, você vai ver, cara, que drink fabuloso. Realmente é o que? Um sabor totalmente diferente, cara. Faça o Eugênio. O segundo que eu tenho para te falar aqui, ó, é o Pirangi. O Pirangi é um drink que a gente fez em homenagem lá ao cajueiro gigante, aquele pé de caju gigante que tem no Rio Grande do Norte, tá? Pirangi, chama Pirangi. Depois você joga na internet e vê aí, ó, Pirangi, que é uma homenagem nossa. Vocês já devem ter percebido aqui na Drink SA que a gente gosta muito de fazer homenagens às nossas coisas brasileiras, né? Ou então a gente pega uma história, constrói um drink em cima dessa história. Isso que é massa. Você que é gestor de bar, que toca uma operação de bar, pede para sua equipe montar, ou até mesmo você, montar drinks com histórias, gente. Isso que é legal. Não é só pegar uma receita, faz um drink aqui, faz... Não, conta a história em cima daquele drink. Por que aquele drink foi pensado daquela maneira? Usa um processo criativo para fazer seus drinks, porque isso vai envolver o seu cliente. Pensa o seguinte, você faz uma triagem com o consumidor, né? Fala, qual que é o seu paladar? Você gosta de docinho, mais azedinho, mais amarguinho? Não, eu gosto de azedinho e docinho. Não, beleza. Você gosta de tal produto, beleza, eu gosto. Aí você pode chegar e falar assim, então, vou te apresentar aqui um drink, é o Pirangi. O Pirangi é um drink feito pela homenagem lá do grande cajueiro do Rio Grande do Norte, que é o maior cajueiro que existe. E aí a gente fez esse drink com a borda de castanha de caju, com xarope de caju, com não sei o quê. Cara, você tem caju em diferentes formatos. Você tem caju sólido e caju líquido. Olha que bacana, tá uma homenagem nossa. Cara, como que uma pessoa não vai pedir? Ela vai pedir, cara, ela vai pedir. Ela vai olhar e falar assim, cara, que louco, velho. Caralho, que doido, velho. Que massa, saca? Pô, eu quero experimentar isso aí, velho. Que história doida. Envolve na história. Não faz só um drink por fazer e entrega pro cliente, não, cara. O lance está nas histórias. Histórias envolvem as pessoas e geram conexão com o seu estabelecimento. Se você contar uma história dessa, você viu o drink, a pessoa vai tomar o drink tá equilibrado, você fez no padrão certinho, ela tomou e falou assim, nossa senhora, que maravilha de drink. Você acha que essa pessoa vai esquecer dessa experiência no seu estabelecimento? Ela não vai esquecer. E aí, ela vai chamar um amigo dela e vai falar isso, vai falar assim, vem cá, deixa eu te mostrar um drink aqui, o Pirangi. Esse drink foi feito, conta disso, experimenta. Cara, ela vai envolver a outra pessoa vai pedir, cara, eu também quero experimentar. Então, crie história, alinhe o seu cardápio de drinks junto com a sua estratégia de negócios. Você precisa contar histórias e envolver o cliente em uma experiência. É só assim que você vai criar um sistema de cardápio inteligente, eficiente e altamente lucrativo, porque você vai ter drinks com personalidade que só você vai ter e, além disso, você vai construir o quê? Volume de vendas. E a grande vantagem da cachaça é porque você tem cachaças excelentes locais e cachaças como essa, que são excelentes também, com preço de compra muito bom. Você consegue ter um CMV, ou seja, custo de produto lá embaixo, e você consegue explorar muita coisa bacana. E o terceiro que eu tenho para te falar aqui é o Cachaçaí. O Cachaçaí é um drink que a gente fez com sachê de chá de guaraná e açaí. Olha que massa! A gente colocou a cachaça em infusão com sachê de chá de guaraná e açaí para poder ficar na infusão, que não é chá, né? Que é basicamente, na verdade, até que tem que ver se é Camellia sinensis ou não. Mas se for Camellia sinensis é chá. Se não for, o que acontece? A gente coloca ele em infusão e aí ele vai 100 ml de suco de abacaxi, 20 ml de suco Tahiti, né, que é o limãozinho Tahiti espremido, e 20 ml de xarope simples com 50 ml de cachaça. Cara, esse é um drink montado no copo. Esse é um drink que você não precisa de macerador, você não precisa de coqueteleira, você não precisa de nada. Você só precisa botar no copo e misturar e fazer uma guarnição bonita e entregar. É um drink o quê? Para você que tem um bar de alto volume, ou para você que tem uma operação, vai fazer uma operação de evento, você precisa realmente girar produto com velocidade, você não pode ter uma operação de drink custosa que vai dar trabalho para os bartenders, para sua brigada, você coloca um drink desse na sua carta. Você monta ele e solta. E o cliente vai ficar satisfeito, tá bom? Cachaçaí, incrível esse drink. Pega aqui no nosso feed essa receita, testa aí que você vai gostar do Cachaçaí.
Agora é o seguinte, eu vou te dar uma dica para você não dar rata na sua caipirinha. A primeira coisa delas é o quê? Muita gente torce o nariz, muita gente fica assim, não, mas isso aí é fugir do tradicional. O meu objetivo aqui é te ensinar e te dar ferramentas para que você construa um bar eficiente e de alta lucratividade. Quando a gente fala de um bar eficiente e alta lucratividade, a gente tem que falar de uma palavra-chave chamada padrão. Padrão. Você só constrói um cardápio eficiente e altamente lucrativo se você tem padrão de qualidade. Sem padrão de qualidade, você não constrói isso, porque você vai ganhando volume a partir do momento que você vai virando referência. Pessoas têm que ter confiança que o seu cardápio entrega drinks bem feitos. Então, para você fazer isso, para você manter a padronização, eu recomendo sim colocar e utilizar um xarope simples de açúcar no lugar do açúcar, porque você vai ter uma diluição fácil desse açúcar no seu drink. Quando você vai utilizar o xarope simples de açúcar, você perde um componente aí nesse desenvolvimento dessa caipirinha. Aquele atrito que o açúcar tem com a pele do limão, que você extrai um pouquinho de óleo essencial, que dá um toque especial para a caipirinha. Então, para você não perder essa propriedade de você esfoliar um pouquinho a casca do limão, o que você faz? Você pega uma colher muito rasinha de açúcar e coloca um pouquinho de açúcar refinado, só um pouquinho, porque ele vai te ajudar na esfoliação. Assim, você tem o melhor dos dois mundos. Você tem o melhor do tradicional, que é a esfoliação da pele para você extrair os óleos essenciais da casca, e ao mesmo tempo, você tem a padronização do xarope simples de açúcar, porque aí você consegue produzir com um padrão de qualidade constante. Aí as suas caipirinhas não saem mais erradas. Aqui no nosso feed, eu tenho a receita direitinho dessa caipirinha para você. Faz essa técnica, ela é infalível, e segue a receita do xarope simples de açúcar que a gente coloca aqui no nosso destaque, tá bom? Faz aquela receita que eu faço o Rich Syrup, né? O xarope enriquecido, né? Que é um xarope bem concentrado. Por que eu sugiro o xarope concentrado, o xarope enriquecido para os bares? Porque para você fazer xarope, depois que você produzir, você precisa deixar o xarope na geladeira. Se você faz um 1 para 1, por exemplo, você vai ocupar muito espaço dentro do refrigerador. Tá? Se você tem uma operação que vende bem, você vai ocupar muito espaço. Então, o que você faz? Você já produz concentrado, porque você vai utilizar 25 ml, vai usar menos espaço e você vai conseguir manter o padrão de qualidade sempre. Usa essa técnica, vale a pena, é uma dica importante para operações. O que a gente está aqui pensando é o quê? Operações, lucratividade, eficiência, padronização o tempo inteiro, tá? Esse final de semana vai sair o livro digital, que eu vou dar várias dicas de como você monta uma operação de bar drinks altamente eficiente e lucrativa. Vou te passar noções estratégicas, tá? Muito estratégicas para montagem. E eu conto um pouco da minha história também, como que eu aprendi isso tudo e como que eu pesquisei isso, como que eu consegui, né, realmente ter sucesso nessa área de coquetelaria e mixologia. E sendo um empreendedor, né? Porque o meu papel é muito mais de gestor e empreendedor do que de fato a pessoa que bota a mão na massa, né? Sei que tem várias pessoas que nos acompanham aqui que são bartenders, que realmente estão no front, né? Que estão no balcão, mas eu acredito muito que a maioria de vocês sonha em ter o próprio bar e sonha em ter a própria operação de gestão de eventos, né? Ou a própria casa ou restaurante. Eu sei que isso é um desejo da maioria dos bartenders e eles estão todos certos porque vocês têm que empreender. Uma vez que você já conhece, né, a parte técnica, tá na hora de aprender a parte estratégica. Então lá no e-book eu dou várias dicas também dessa parte estratégica. Baixa esse e-book, ele é gratuito, tá animal mesmo, estou fazendo com muito carinho para te ajudar. E além disso, vou colocar 6 receitas e um cardápio de happy hour para você já aplicar aí no seu estabelecimento e fazer a coisa rodar. Esse ano de 2021 nós vamos virar a chave, gente. Esse ano nós vamos virar a chave. Esse ano tá difícil, tá difícil. Vai ser complicado, mas vamos trabalhar, não vamos ficar quietos, vamos virar o jogo, porque está nas nossas mãos o nosso destino. Vamos para cima que nós vamos fazer sucesso esse ano, beleza? Valeu, gente, obrigado demais.